Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, temos o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Edição de terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Estamos num novo ano. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, comemora o dia de São Florencio, Santo Antero e São Cirino, ainda no tempo de Natal, aquele tempo vivenciado após o Natal de Jesus Cristo. Janeiro é o primeiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês da paz e da fraternidade universal, do Dia Mundial da Religião, 21, Dia Nacional do Aposentado, dia 24, do Carteiro, dia 25, está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se na quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, às 18h48. Dia 3 de janeiro, fase da Lua, que começou no dia 29, é quarto crescente. Terceiro dia do ano, faltam 362 dias para terminar 2023. Comemora-se o dia do juiz de menores nesta data. Indicadores da economia brasileira, vamos a alguns números. Salário mínimo até janeiro de 2022, né, que vigorou de janeiro até dezembro de 2022. E o presidente Bolsonaro, no fim do ano, já estipulou o novo salário. O salário mínimo anterior, R$ 1.212. Deixa eu procurar aqui o novo valor do salário mínimo, que aí eu passo para vocês nesse horário logo, né? Vamos ver o valor. Novo salário mínimo em 2023, 1.320. Então, 1.320, para você que gosta de saber os números do mercado financeiro, porque muita gente nem recebe o salário mínimo, né? Muita gente recebe o salário maior, sempre é um pouquinho maior, né? Em grande parte, eu não estou dizendo todo mundo, mas muitas pessoas recebem o salário maior. Então, o novo salário, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em dezembro de 2022. Então, a taxa Selic está vigendo ainda, do ano passado, né? E era uma taxa assim para segurar a inflação. Na época, foi essa a informação do Banco Central. Taxa Selic, 13,75% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,9%, divulgada em 9 de dezembro de 2022. Vamos à cotação também do fim do ano passado. Quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, último dia do mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 0,4%, cotado a R$ 5,28, e a Bolsa de Valores B3 teve baixa de 0,4%, registrando 109.734 pontos no último dia do mercado financeiro, quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, no ano passado. No Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do café Arábica Bebida Dura fechou a R$ 958, o Arábica Bebida Rio, 908, e o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 652. Agora vamos falar da Mega Sena da Virada, porque já temos aí o sorteio que aconteceu no fim do ano passado, no fim de 2022, da Mega da Virada, e a Mega saiu para 5 apostadores. Com 5 apostas, acertaram os 6 números da Mega da Virada,
5 apostadores, 5 apostas, né, do concurso 2.550 sorteadas na noite de 31 de dezembro de 2022. Cada ganhador leva mais de R$ 108.393.993. Uma aposta vencedora foi realizada no canal eletrônico, outra em Florestal, Minas Gerais, uma de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, uma de Santos, São Paulo, e mais uma, tem mais uma ainda, né? É de São José da Bela Vista, no estado de São Paulo também. Com 5 acertos foram 2.485 ganhadores, cabendo a cada um R$ 45.438. Com 4 acertos, foram 183.921 apostas ganhadoras. O prêmio individual é de R$ 877. As dezenas sorteadas foram 04, 05, 10, 34, 58 e 59. A arrecadação total somou R$ 1.959.449.342,50. Olha, mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões, 1 bilhão e 958 milhões. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, na quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, é de 3 milhões de reais. Agora vamos a alguns números estatísticos. Eu gosto de estatística e você, estudei estatística nos meus tempos de escola. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma mais de 2 milhões e 160 mil, segundo dados 2021 informados pelo IBGE. Com área territorial de 46.074 quilômetros quadrados, a população estimada do Espírito Santo é de 4 milhões e 108 mil pessoas. Já o Brasil, com área territorial de 8.510.345 quilômetros quadrados, possui população estimada em 2021 de 213.317.639 pessoas. A fecundidade da mulher brasileira é de 1,76 filho, né? O que é muito pouco, menos de um filho, né? Segundo a estatística, segundo os números da estatística, né? Cada mulher tem menos de um filho, né? Pela estatística. Na verdade, muitas mulheres hoje estão tendo um filho apenas, né? São raros os casos de mulheres com 2, 3, 4, 5 filhos. É um tempo em que a população está sendo reduzida. Isso já aconteceu na Europa, onde existe um número grande de idosos, porque não está havendo grande fecundidade, e acontece no Brasil também. A desocupação, o desemprego, é de 8,7% referente ao terceiro trimestre de 2022. A inflação mensal medida pelo IPCA é de 0,4% referente ao mês de novembro de 2022. Vamos falar agora sobre o enterro de Pelé, porque é uma pessoa famosa em todo o mundo, um grande jogador. É lógico que tem muita gente que acha que se dá muito destaque a quem joga futebol. E também se dá muito dinheiro a atletas do futebol. Eu também acho, mas quem paga não é a iniciativa pública, é a iniciativa privada que ganha dinheiro com jogos nos estádios, com as publicidades. Então, aí já não é um problema. Se fosse o dinheiro público, aí a gente teria que fazer um contraste muito grande com essa situação. Então vamos falar o enterro de Pelé, que é o que interessa aqui, um grande exemplo brasileiro, e para o mundo também, no esporte. Enterro de Pelé nesta terça-feira. A cerimônia do velório do ex-jogador e atleta do século XX, Pelé, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, iniciou-se na segunda-feira e segue até às 10 horas desta terça, 3 de janeiro de 2023. Em seguida será realizado o cortejo com o caixão pelas ruas da cidade, passando pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Dona Celeste, de 100 anos, né, que ainda está viva, seguindo até o Memorial Necrópole Ecumênica. A CET Santos e a Guarda Civil Municipal darão suporte ao trajeto.
Então são muitas homenagens ao jogador Pelé, ao presidente Bolsonaro, ainda no governo, no fim de 2022, decretou luto oficial no país e houve várias outras homenagens. Agora vamos falar sobre esse incêndio numa loja do grande empreendedor brasileiro Luciano Hang, grande empregador, grande impulsionador do nosso progresso. O empresário Luciano Hang vai à Bahia prestar solidariedade a empregados da Havan. O empresário Luciano Hang viajou no dia 28 de dezembro para Vitória da Conquista, na Bahia, no fim de 2022, a fim de prestar solidariedade aos empregados da mega loja Havan, que foi atingida por um incêndio no início da manhã. A loja de mais de 6.000, olha o tamanho da loja, hein? 6.000 metros quadrados, foi totalmente destruída pelas chamas. O incêndio iniciou-se por volta das 8h50, quando o sistema de incêndio acionou automaticamente e o Corpo de Bombeiros levou mais de 8 horas para combater as chamas. Não houve nenhum ferido. As causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades competentes. O prejuízo ainda está sendo calculado. A mega loja da Havan, em Vitória da Conquista, na Bahia, tem 5 anos e conta com cerca de 100 empregados. O dono da empresa, Luciano Hang, foi recebido com muita emoção. Bastante comovido com o cenário que encontrou, Hang, que é muito popular, abraçou a cada um. Não é apenas aço e cimento aqui, são empregos, são vidas. Fico triste por ver isso acontecer com uma de nossas lojas, mas ao mesmo tempo aliviado por saber que não tivemos nenhuma vítima, disse Hang, que também ficou impressionado com a quantidade de empregados e colaboradores que estão juntos desde o início da loja. E por isso ele prometeu: vamos reconstruir o mais rápido possível. Foi lindo ver o amor que nossos colaboradores e clientes têm pela nossa loja. Em breve, Vitória da Conquista terá uma Havan novinha. Hang informou que no primeiro momento os colaboradores, os empregados, receberão férias. Um container será instalado no terreno junto à Havan, onde será montado espaço provisório para o suporte e atendimento aos clientes. Nossa solidariedade aos empregados e também ao grande empreendedor nacional Luciano Hang. Quem dera se o Brasil tivesse cópias de Luciano Hang para expandir o desenvolvimento e também o emprego. Parabéns pelo seu trabalho, força para a reconstrução. Combustível em Colatina. Olha, a gasolina comum em Colatina por R$ 5,15 o litro foi encontrada no posto Anacleto, localizado na rodovia do Café, número 606, bairro Carlos Germano Naumann. Em Colatina, no estado do Espírito Santo, região noroeste. Eu estive no estabelecimento e vi, então, o preço menor em Colatina, R$ 5,15, no dia 29 de dezembro de 2022. Agora, houve aumento na conta de água. Conta de água e lixo sobe com nova tarifa em Colatina, hein? Sanear já cobra tarifa de esgoto, além das tarifas de água e lixo. E contas sofrem aumento significativo. Uma conta residencial com um consumo de 21 metros cúbicos, cujo valor era de R$ 250,99, teve o valor elevado neste mês de dezembro para R$ 309,22. É um aumento de R$ 58,23. Puxa vida, hein? Já não é um valor baixo esse R$ 250,90. Aí aumenta
quase R$60. No boleto não consta nenhuma advertência ou informação sobre a medida tomada. Já no boleto do mês 11 de 2022 veio uma informação destacando que a estação de tratamento de esgoto Barbados, na verdade eles colocaram só a sigla ET, já está operando. Em breve iniciará a cobrança da tarifa de esgoto nas faturas de água. E a tarifa foi no mês seguinte, em breve foi no mês seguinte. Tem também uma notícia sobre o tratamento do esgoto e uma audiência pública. O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, SANEAR, órgão vinculado à Prefeitura de Colatina, informou sobre a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal para apresentar informações referentes ao tratamento do esgoto e o retorno da cobrança da tarifa. O evento foi no fim do ano de 2022. Pois é, uma audiência pública para falar do assunto, né? Praticamente para informar a sociedade, né? É muito difícil mudar uma situação dessa. Vamos falar sobre a ET, Estação de Tratamento de Esgoto de Barbados. Inaugurada em junho deste ano, aliás, do ano de 2022, então ela foi inaugurada em junho, segundo as informações da Prefeitura e da autarquia que está sob sua responsabilidade. A estação de saneamento faz o tratamento de todo o esgoto urbano do município, beneficiando mais de 125 mil habitantes de Colatina. Eu ainda não passei por aquelas galerias que vão até o Rio Doce para verificar se acabou o mau cheiro, né, se o esgoto realmente deixou de ser lançado no Rio Doce. Na estação de tratamento de esgoto, ET, as águas residuais que retornam de casas, empresas e indústrias do município passam por processos de tratamento antes de retornar ao meio ambiente. Com o serviço em funcionamento, há o impacto ambiental positivo para a bacia, com redução da carga poluidora, fundamental para a revitalização do Rio Doce e dentro de todos os parâmetros de licenciamento ambiental do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA. Investimento total da obra, que teve aporte de dinheiro internacional, foi de 11 milhões de reais. Bem, agora não adianta também só tratar em Colatina se os outros municípios da bacia do Rio Doce não o fazem, né? Tem que ser com todos os municípios, né? Senão não adianta nada. Porque outros municípios vão poluir, vão jogar o esgoto no rio, então não vai resolver. Os outros municípios também têm que fazer o mesmo. Bento XVI será sepultado na quinta-feira. Olha a morte do Papa Emérito Bento XVI, que repercute em todo o mundo. Fiéis chegaram à Praça São Pedro, no Vaticano, já na madrugada de segunda-feira, 2 de janeiro de 2022, para prestar as últimas homenagens ao Papa Emérito Bento XVI. O corpo do Papa, nome verdadeiro, nome de batismo, Josef Ratzinger, que faleceu no dia 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos de idade, no mosteiro Mater Ecclesiae do Vaticano, foi levado para a Basílica de São Pedro pouco depois das 7 horas de segunda-feira. Então, o corpo já está, neste dia de terça, exposto ao público, isso desde segunda, e permanecerá em exposição até a quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Na quinta-feira, dia 5, ocorrerá o funeral às 9 horas e 30 minutos, presidido pelo Papa Francisco. O corpo de Bento XVI está no interior da Basílica, enquanto milhares de pessoas fazem fila para prestar suas homenagens. As portas foram abertas após as 9 horas e a exposição pública do corpo, na segunda, durou 10 horas. Então, houve um tempo estipulado para a segunda-feira, né? Durou, segundo as informações do Vaticano, 10 horas. Haverá mais 12 horas na terça-feira e quarta-feira, antes do funeral, na manhã de quinta. Os oficiais de segurança dizem que pelo menos 25 mil pessoas
passaria, eu não sei se já tem o resultado completo, né? É um evento novo, passariam diante do corpo no primeiro dia da visita. Então a previsão dos oficiais de segurança que passariam diante do corpo no primeiro dia 25 mil pessoas. O afeto dos fiéis ao Papa Emérito, vamos saber um pouquinho? Amigos, ex-colaboradores, estudantes, famílias, religiosos e religiosas. É a procissão daqueles que quiseram prestar suas homenagens a Bento XVI. A jornalista Antonella Palermo esteve presente e conversou com alguns fiéis. Uma fiel disse: eu o conhecia desde criança, ele era como uma segunda família para mim. Uma mulher, mãe de 2 filhos pequenos, junto com seu marido, estava lá. Uma família inteira, entre muitas, que nas últimas horas visitaram a Câmara Ardente com o corpo de Bento XVI instalada na capela do mosteiro Mater Ecclesiae do Vaticano. Uma idosa disse lembrar-se dele, acima de tudo, por sua inteligência distinta e fascinante e por trás da elaboração conceitual de seus discursos. No final, a simplicidade vinha à tona. Um casal classificou Bento XVI como simplicidade da fé. É um homem que vai ser santo brevemente, porque viveu uma vida de santidade. E ele dizia que sua maior alegria era um dia encontrar-se com Deus, e agora ele já encontrou, com certeza. São Bento XVI, brevemente teremos essa canonização. Mão forte de Deus. Falar em Bento XVI, temos que falar da mão forte de Deus. Quando Deus age, como em Sodoma e Gomorra, em que destruiu a cidade, é quando ele não pode deixar o mal crescer indefinidamente. O castiga quando extrapola-se o limite da justiça, e aí não tem volta. Nem entre os humanos na terra isso pode acontecer, ainda mais com Deus, né? Ou seja, quando a pessoa começa a praticar muita coisa errada, o mal exagerado é punido com prisão, caso contrário, contamina toda a sociedade. Isso tem uma atualidade muito grande. O Vesúvio soterrou cidades perto de Nápoles nos anos 70 d.C., também como uma espécie de punição pelo mal praticado. E vem então a pergunta, até quando até quando a justiça de Deus não cairá sobre nós na atualidade? Isto porque há ofensas terríveis a Deus nesse mundo atual, nesse mundo secular, como abortos, eutanásias, ideologia de gênero destruindo a família, movimento feminista agressivo contra a igreja, blasfêmias. Então, a gente fica naquela dúvida, quando é que a mão forte de Deus vai nos atingir também? Apesar de que Deus permitiu aí uma pandemia muito forte, que foi essa do novo coronavírus, né? Agora, temos aqui também, essas informações são do professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino. Ele fala também sobre a liberdade e permissão do mal. O mal não é feito por Deus, ele não é paternalista, nem passa a mão por cima do mal. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória para fazer o bem. Se o indivíduo se afasta de Deus, se coloca sob a influência do demônio e o mal acontece, Deus permite. Deus não vai ficar intervindo todo momento, né? Deus, então, permite. Jesus já disse que o demônio vem para roubar, matar ou destruir. Se a pessoa não quer Deus, fica sob a influência do demônio. Ela quer Deus ou não? Quer o bem ou o mal? Quer a verdade ou a mentira? Olha, é uma decisão individual de cada ser humano. Por isso, todos serão julgados. Cada um tem responsabilidade de escolher o bem. E quem escolhe o mal é por culpa própria. O mal irá acontecer e Deus não irá passar o pano.
pois ele é pai, mas não é paternalista, ou seja, ele corrige o filho que erra. Quem não corrige é que age como paternalista, é aquele pai que acha graça quando o filho pronuncia palavrões, quando a criança quebra as coisas, e assim vai criando uma cobra para mordê-lo posteriormente. Temos também essa visão do acidente, por exemplo, que acontece. Nós todos pertencemos a Deus, ou seja, é feita a vontade de Deus na nossa vida. Nós devemos desejar isso, que seja feita a vontade dele, porque ele é o justo juiz. Nós todos pertencemos a ele, mas tem pessoas que não se sentem assim. Nós todos pertencemos a Deus, mas tem pessoas que não se sentem assim. Deus não quer, por exemplo, que um acidente ou mal aconteça, mas ele o permite, pois estabeleceu a vida humana por meio de leis. Por que acontece um acidente? Porque houve falhas humanas, possivelmente. O melhor nesses casos é entregar nas mãos de Deus, oferecer-lhe inclusive dores e lágrimas pelo bem das vítimas, pela salvação das almas dos mortos. Tudo nós devemos oferecer a Deus. Sobre amores, tipos de amor. A teologia da igreja explica sobre 3 tipos de amores. Há o amor ágape, filos e o amor eros. Palavras que provêm do grego. O ágape é o amor cristão, o amor da caridade. O filos é o amor da amizade, como 2 pessoas amigas que se amam, se gostam, uma quer o bem da outra. E o eros é o amor do casal unido pelo matrimônio, onde existe a vida sexual também. Cristo, quando fala do amor, trata-se do amor caridade. É o amor de Deus pelo ser humano. Deus caritas est, no latim. Significa Deus é caridade, Deus é amor. Bonitas explicações do professor Felipe Aquino, né? Cotação da gasolina pelo Espírito Santo. Ora, no posto Rede Caxias do Sul, na Serra, a gasolina estava sendo comercializada por R$ 4,80 no dia que eu passei pelo local, hein? Isso depende muito, pode variar. Nos postos de João Neiva, o mesmo combustível saía por R$ 4,95. No posto Gobete, no distrito de Baunilha, em Colatina, o litro era vendido por R$ 4,82. Então, vocês que vão fazer a compra, né, que estão com seus veículos, têm que pesquisar. Os valores foram verificados na terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Foi no ano passado. Vamos agora às missas da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, meu município base, de onde eu falo para todos vocês. Eu sempre transmito aqui a programação da Paróquia Central, ligada à Catedral. Neste dia 3 de janeiro de 2023, terça-feira, às 19 horas, haverá celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. Na Catedral de Colatina, na quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, tem missa às 19 horas, missa ou celebração eucarística, que são expressões sinônimas. Então, na quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, às 19 horas, missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina com o padre José Valdeci Romão. Na quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, às 19 horas, haverá celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão. Então é um momento para você começar o ano agradecendo a Deus pelo que recebeu em 2022 e pelo que receberá, ou já está recebendo em 2023. Horário de funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. Olha, a Secretaria Paroquial da Catedral de Colatina funciona nos seguintes dias e horários. Segunda-feira, das 13 às 18 horas. No horário das 8 às 11, o atendimento é oferecido no edifício João Paulo II. De terça a sexta-feira,
das 8 às 11, das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas. Os telefones são estes: 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Endereço eletrônico da paróquia Santa Clara, bairro São Vicente, é uma paróquia dos franciscanos. Instagram.com/paraclara. Telefones da paróquia Santa Clara: 0 operadora 27 99934 5155 e 3722 6249. Fica na rua Ferdinando Xisté, bairro São Vicente, Colatina, mosteiro, onde fica também o mosteiro das Irmãs Clarissas. Aliás, o mosteiro pertence à paróquia, mas fica no bairro vizinho, São Judas Tadeu. Tem missa diariamente no mosteiro, hein? De segunda a sábado às 7 horas da manhã e nos domingos às 8 horas. O telefone diretamente do mosteiro é 0 operadora 27 3721 0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria é do bairro mais importante do município, na zona norte de Colatina, bairro São Silvano. Endereço físico da Paróquia Imaculado Coração de Maria, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10. Se você quiser assistir missa lá, quiser visitar, então esse é o endereço, ok? Você pode comparecer pessoalmente. Número 10, Rua Orestes Bom Giovanni, bairro São Silvano. Agora, temos aqui também o site picmaria.com. Telefone 0 operadora 27 99507 2251. Vamos à oportunidade de emprego, chances para trabalhar em Colatina. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades diversas. A repartição pública intermedia a contratação. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Ok? E o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Futebol brasileiro, 53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, hein? A famosa copinha da Federação Paulista de Futebol. Trata-se do maior torneio de futebol de base do país. Eu vou passar para vocês alguns jogos desta terça-feira, mas tem outros jogos, né? Vou passar alguns mais importantes. Desta terça-feira, 3 de janeiro de 2022, às 11 horas, Botafogo do Rio de Janeiro versus Pinheirense do Pará. Também temos aqui, nesta terça, às 17h15, Fluminense do Rio de Janeiro e Porto Vitória do Espírito Santo. Às 21h45, Corinthians de São Paulo e Zumbi do Alagoas. Olha, existe transmissão de jogos no YouTube, aplicativo Paulistão Play, streaming da Federação Paulista, cujo site é futebolpaulista.com.br, e pela TV aberta, na Rede Vida. É uma TV ligada à Igreja Católica. Então, se você pega o canal da Rede Vida, é só sintonizar aí, tá bom? Confira a tabela completa no site futebolpaulista.com.br. Agora temos o futebol internacional. Eu destaco aqui o jogo da Premier League, primeira liga profissional, no topo do campeonato inglês, 19ª rodada, Arsenal e Newcastle United, no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra. Nesta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, às 16h45, horário de Brasília, hein? Segundo o site mundorubronegro.com. Transmissão pelo serviço de streaming online Star+, ok? Star vem de estrela, né? Em inglês. Vamos falar de política, né? Temos sempre que tocar um pouquinho na política. E gostamos da política com P maiúsculo. Mas está difícil hoje em dia, hein?
Não sei em que era nós vivemos, mas não está fácil você ter controle sobre o mundo político. Vamos falar do Espírito Santo, já que é a minha base de trabalho. Eu vou falar de um evento importante que é a recondução do governador ao cargo. Então, a novidade é o vice Ricardo Ferraz. Ele candidatou-se à reeleição, foi reeleito, mas trocou, né, o seu vice. Vice agora era uma mulher, agora é Ricardo Ferraz. Vamos à notícia? O governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraz foram empossados oficialmente na tarde de domingo, 1º de janeiro de 2023, na Assembleia Legislativa do Estado, a ALES. A solenidade contou com a participação de convidados e autoridades dos poderes públicos. Após a posse, o governador seguiu para o Palácio Anchieta para a solenidade de recondução ao cargo. Casagrande chegou à Assembleia acompanhado da esposa Maria Virgínia. As informações são da Assessoria de Comunicação do Governo do Espírito Santo. E eu falo também aqui rapidamente sobre o governo federal. Em Brasília, tomou posse na presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo diante de muitas manifestações contrárias realizadas em todo o país após o pleito, diante de órgãos das Forças Armadas. Ele assumiu o posto, até então ocupado por Jair Messias Bolsonaro, que cumpriu mandato de 4 anos. Olha, na minha opinião, é uma era muito triste para grande parte da população brasileira, especialmente a mais ponderada e lúcida, que luta diuturnamente pelo zelo com os bens públicos. Que Deus abençoe o nosso país, é o que eu desejo. Que Deus até mesmo intervenha, se possível. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês, para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. A difícil virtude de amar o inimigo. Vamos a essa reflexão. Uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é amar o inimigo. Mandamento indicado por Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz para amarmos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, pois assim agiremos como o Pai do céu, que envia a luz do sol sobre maus e bons e a chuva a justos e injustos. E olhe que Mateus era publicano antes do chamado de Jesus, ou seja, era funcionário público cobrador de impostos para os romanos, que subjugavam o povo judeu. Por isso, era odiado por conterrâneos, mas escolhido e convertido por Jesus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Deus proíbe a vingança pessoal e a ira. Não te vingarás, olha o que diz aqui em Levítico, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo dos fariseus e mestres da lei eram o irmão de sangue, o primo e o conterrâneo. Nunca seria o samaritano, mas alguém muito perto relacionalmente. E Jesus conta a história do judeu ferido na estrada que não recebe
a ajuda do sacerdote nem do levita, dois principais representantes religiosos, e sim do samaritano, pertencente ao povo considerado impuro, misturado com pagãos. Pela lógica, após o sacerdote e o levita, deveria passar o fariseu. Mas Jesus coloca o samaritano, que cuida do moribundo, como pai, mesmo não o conhecendo. No tempo de Jesus, os escribas omitiam da lei o amar ao próximo como a ti mesmo. E acrescentavam: odiarás o teu inimigo. Não há na Bíblia recomendação para odiar o inimigo. O próximo é todo aquele que Deus coloca em dificuldades no nosso caminho, ou seja, pode ser o desconhecido da rua, o caído na estrada. O conceito de amar o inimigo está no livro de Êxodo 23, versículos do 4 ao 5, onde é recomendado levar ao seu oponente o boi ou jumento que encontrar extraviados, ou ajudá-los a se erguer se estiverem caídos. Quando Jesus manda amar inimigos, não é para executar a ideia de salvação por obras, mas para provarmos que, de fato, somos filhos de Deus ao agirmos como Ele. Deus manda amar os inimigos, pois Ele ama e cuida dos inimigos, enviando sol e chuva para bons e maus. E o filho imita o pai. Deus abençoa e é bondoso para com crentes e ateus, justos e injustos, adoradores e blasfemadores. Como filhos, assim devemos nos comportar. O Salmo 36, ou 35 na Bíblia Vulgata, versículos 7º e 8º, diz que Deus protege os homens e os animais. E o Salmo 145, ou 144 na Vulgata, versículo 9, afirma que o Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. No versículo 15 está escrito que em ti todos os olhos esperam, e tu lhes dá alimento no tempo certo. O profeta Jonas resistiu à ordem de Deus para converter os ninivitas, e ao fim da história lhe é mostrado que, se ele nutre preocupação com uma simples planta que dá sombra e morreu, como não deveria haver com mais de 120 mil pessoas teoricamente perdidas e que deveriam ser salvas? Reforçando o ideal do cristão, Jesus manda, em Lucas capítulo 6, versículo 35, amar o inimigo, fazer o bem e emprestar sem aguardar retorno, para testificar a identidade de filho do Altíssimo e receber a recompensa do céu. Isso nos mostra que as palavras devem corresponder aos atos, tendo em vista que o discípulo imita o mestre. Amar os inimigos é o que diferencia os filhos de Deus dos pagãos e pecadores, pois entre eles, que são amigos, há amizade e comunhão. Assim, amar os amigos não é nada de extraordinário, pois os publicanos se amam, os gentios se amam, os bandidos entre eles se amam. O desafio de cada cristão é, portanto, amar quem não o ama e o persegue. Amar quem não o ama e o persegue. Orar pelo inimigo. Querer o bem de quem transmite mensagem maldosa da sua pessoa. Não devemos amaldiçoá-lo. O indivíduo que fala mal de você, não devemos amaldiçoá-lo. Isso é amar o inimigo. É agindo assim que o ser humano sai do nível comum e ingressa na dimensão divina. O publicano Mateus, publicano é o cobrador de impostos. Então, o publicano Mateus, ele foi amado por Deus. Veja bem, ele era odiado pelo seu povo, mas foi amado por Deus. E ele cobrava impostos para o povo dominador, sob a força da espada, exigindo mais e mais a fim de compor o seu salário. Nos tempos de hoje, é preciso lembrar que Jesus, na cruz, levou a culpa pelas coisas erradas que cometemos. E nós devemos fazer o mesmo.
Jesus nos salvou para sermos diferentes, para salgar a terra, pois caso contrário não serviremos para nada. O sal que não salga deve ser jogado fora. Devemos buscar a perfeição, ser parecidos com Deus, ser santos como o Pai é santo, nos atos, nos pensamentos. Enfim, devemos correr atrás do ideal de Deus. O apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz que não alcançou a perfeição, mas se empenha em conquistá-la, pois também foi conquistado por Jesus Cristo e segue rumo ao reino celeste. Em outro texto, Romanos 12, versículos do 19 e 21, Paulo recomenda: não vos vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo informa que Deus manda do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração dos seus filhos. Olha que bonita, né? Palavra de Paulo. Opinião, comentário. Olha, uma opinião sobre o nosso querido Brasil para todos vocês. É difícil consertar o Brasil com esses votos de grotas e currais eleitorais, de pessoas desprovidas do menor sentido e sentimento de bom senso, entendimento e inteligência. Em muitos casos são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não entendem, não têm análise crítica imparcial, lúcida, não têm raciocínio lógico. É um povo doutrinado pela ideologia do atraso implantada após o fim do regime militar em nosso país. São governos e mais governos esquerdofrênicos que vieram após terminada a época da Revolução de 1964. É um escárnio e assinte para o verdadeiro povo brasileiro ter uma liderança condenada em pelo menos 3 instâncias, com devolução, inclusive, de muitos recursos da locupletação, com tanta aberração, verborragia indevida, arrogância, hipocrisia. Isso é um assinte para o povo honesto do Brasil. Eu creio em Deus e a providência em algum tempo virá. Deus seja louvado. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedir a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde, Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem, Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.